Tirar minha imagem. Bom, gente, boa tarde, boa noite a todas e todos. A gente está tendo a primeira aula síncrona da disciplina Pesquisa e Projeto 2, Pesquisa e Projeto 1, né, cujo código é PPR1, e eu sou a responsável por essa disciplina por enquanto. Eu vou ter que interromper aqui, porque ainda tem gente chegando. Nós vamos ter que programar essa entrada para a gente não ter muita interrupção, ok? Bom, e aí, como eu disse, eu sou titular dessa disciplina e, inclusive, ajudei a montar essa própria disciplina com um objetivo específico que a gente vai ver enquanto ela acontece. Ela é situada no segundo módulo, né? Então, vocês já fizeram o primeiro módulo com determinadas disciplinas, e agora a gente passou para o segundo módulo, o que em outras licenciaturas e cursos de graduação é chamado de segundo semestre, tá certo? Bom, e aí, essa aula de hoje, 17 de agosto, eu vou apresentar o componente né? Eu vou ter que ensino, não, o componente de ensino, inclusive eu vou ter que mudar aqui, mas enfim, componente de pesquisa e projeto, falar dos ambientes virtuais, situar o tempo do terceiro ciclo, falar um pouco de pesquisa e projeto e, por fim, falar dos instrumentos e critérios de avaliação. Eu vou interromper novamente aqui para ir aceitando as pessoas, tá certo? Voltemos. Reproduzido o slide atual. E aí, o seguinte, né? Hoje a gente vai falar sobre o que está aqui. Qual é a ementa dessa disciplina? Ou seja, do que ela se trata? A disciplina, anteriormente, ela era chamada de História Oral. Por quê? Ela era alocada no quinto semestre, somente para a turma de Ciências Humanas e Sociais. No entanto, nós percebemos que estudantes da área de linguagem e de natureza também careciam de de usar a metodologia da história oral, certo? Porque o método de história oral não é aplicado somente para história ou para antropologia ou para ciências humanas e sociais. História oral, na verdade, aplica-se a uma série de pesquisas que se faz, né? Como entrevistas orais. Por exemplo, a história oral, ela tem alguns vieses que nós vamos falar posteriormente e atende, na verdade, ela serve para outras áreas. E aí, a partir da segunda turma, a gente alocou, né? A gente deslocou essa disciplina para o segundo módulo, de modo que todos os estudantes, todos e todas estudantes, pudessem participar dessa disciplina e daí pensar em mais essa possibilidade de método para as suas pesquisas, independente de ser da área de humanas ou não, certo? Então, a gente vai ver, por exemplo, nesse contexto que a gente está estudando agora essa disciplina, aí ela deixa de ser história oral para ser pesquisa e projeto, porque daí a gente amplia as possibilidades, né? A gente vai trabalhar, pensar de maneira mais ampla, né, a pesquisa, a ementa ela vai ser mais ampla, a gente vai pensar de maneira mais ampla a pesquisa, incluindo o método da história oral. Só um minutinho aqui. Incluindo o método da história oral. E aí, por isso, então vocês entendem que antes o nome da disciplina era História Oral, passou a ser Pesquisa e Projeto, e vai atender a estudantes de outras áreas, como de linguagem e ciência da natureza. Depois a gente conversa sobre essa necessidade que vocês virão a ter, ou a possibilidade de usar esse método de história oral, seja em qual for sua pesquisa futura, né, para conclusão e para a elaboração do seu trabalho de conclusão de curso. Bom, então, como eu já, só repetindo aqui, nós vamos fazer a ementa, ela busca um pouco mais, a gente vai ampliar para além do método da história oral, certo? Bom, aí seguinte,
Quais os ambientes virtuais de aprendizado que a gente vai usar nessa disciplina? Que, na verdade, eu tenho usado com todos os cursos que eu tenho aplicado agora nesse formato remoto, certo? Por exemplo, o WhatsApp. A gente já está lá no grupo do WhatsApp porque ele vai ser para informação e comunicação. Ou seja, o que, é que nós estamos fazendo? A gente está usando o WhatsApp como um ambiente virtual de aprendizagem, certo? Ali, vocês já viram que a gente conversa, a gente organiza a disciplina, a gente procura pessoas, a gente tira dúvidas e por aí vai, tá certo? O outro ambiente virtual de aprendizado é esse que a gente está usando agora, que é o Google Meet, onde nós vamos fazer nossas aulas síncronas, né? Eu acredito que vocês já tenham, é, é, na verdade, assim, vocês já tenham lançado mão desses novos conceitos que a gente tem nessas aulas remotas, né? Nessa atividade remota, são as aulas síncronas, ou seja, a gente está aqui no mesmo espaço virtual ao mesmo tempo, né? Embora não seja presencialmente. Então, as aulas síncronas são esses encontros que vai acontecer no Google Meet. E por fim, a sala de aula do Google, ou G Sala de Aula, ou Google Classroom, que a gente também vai utilizar para atividades. Inclusive, depois eu quero conversar com vocês sobre essas preferências que vocês têm. A gente começou a experimentar aí, mas não deu tempo, porque nós temos uma atividade para entregar até amanhã. Mais um minutinho aqui. Bom, e aí, produzido atual. Então, esses três ambientes virtuais que a gente vai usar, e vamos chegar aqui nessa. O que é esse terceiro ciclo, né? O que ele compreende. Então, vocês fizeram durante o primeiro e o segundo ciclo algumas disciplinas do primeiro módulo. Agora vocês começam o segundo módulo nesse terceiro ciclo. O terceiro ciclo começou no dia 3 de agosto, né? E aí, na primeira, foi exatamente na terça-feira que foram atividades de recepção, né, que vocês tiveram, que incluiu a terça-feira, que foi minha aula. Na outra terça-feira, dia 10, então primeiro foi de acolhimento, né, de aula inaugural. A outra terça-feira, dia 10, vocês tiveram trabalho, vocês assistiram, né, foram sugerido que vocês assistissem a aquelas atividades do PIBID. Depois, se eu estiver enganada, vocês podem me corrigir. E aí, aqui, de 17, a nossa primeira aula síncrona. Ou seja, em termos de conteúdo da disciplina, a gente está com atraso de 2 semanas. Mas eu vou suprir isso. Na verdade, assim, essa atividade que vocês vão entregar amanhã já vai suprir um desses dias. E depois eu vou fazer um outro momento extra. Talvez, não sei se síncrono ou uma atividade assíncrona, para suprir essas 2 semanas que a gente não se encontrou, tá certo? Bom, então, repare que a gente tem aqui, ó, no todo, a gente teria 10 semanas somente. Então, assim, nossa disciplina, ela vai acontecer nessas 10 semanas, certo? Por que eu chamo de semana? Aqui, essas datas que estão aqui, é a terça-feira, que são aulas síncronas, esses encontros que a gente está começando hoje, certo? Mas, por que eu chamo de semana? Porque a gente vai ter nós vamos ter atividades síncronas para que a gente vai conversar, que eu vou passar, vocês vão elaborar e entregar em determinados dias. Isso aí também conta carga horária, tá certo? Bom, então, mas o que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte: vocês agora, primeiro que vocês já estão sabendo disso há muito tempo, mas vocês estão no ensino superior, tem determinadas exigências que a gente vai ter que fazer e vocês necessariamente precisam cumprir, né? Eu, por exemplo, eu lembro só para você, eu lembro que quando a gente começou a abrir os cursos de superior, aí teve um estudante que reclamou de tanto texto que eu dava para ler. Aí eu perguntei, na verdade, eu respondi com outra pergunta. Afinal de contas, a gente está no ensino superior, né? Claro que nossa vida não é fácil. A gente tem uma série de outras atividades, mas é como eu disse para vocês, é luta por cima de batalha. Então, a gente precisa se superar mesmo. Dividir tempo, encontrar tempo. Não está fácil para ninguém, né? Bom, e estejam atentos e atentas. Dia 7 de outubro termina o terceiro ciclo. Então, as disciplinas que vocês estão fazendo agora, vocês precisam cumprir nesse período, certo? Então, assim, uma sugestão que eu dou enquanto professora, orientadora, né, de educação, é vocês terem tudo anotado. Tudo anotado. E outra coisa também, vocês viram que eu estou fazendo lista de entrega, certo?
é só essa atividade. Talvez eu faça na última. Mas assim, não dá pra gente, por exemplo, não dá para eu ficar fazendo lista ou todos os professores fazerem essa lista o tempo inteiro. Então vocês têm que ter noção, assim, encaminhei. Pronto. Quando eu for corrigir, se eu não tiver recebido, por exemplo, eu recebi um e-mail de alguém e deu um problema com o arquivo, aí eu entro em contato com a pessoa, tá certo? Mas eu não vou continuar fazendo as listas. Vocês é que tem que ter organização de saber que entregou, de saber que tem tal atividade para entregar e se entregou na data. Com relação à data, nós precisamos cumprir as datas de entrega, tá certo? Eu sou de ampliar prazos, mas eu também tiro porcentagem da nota, porque isso é justo. Se existe um prazo razoável, né? Por exemplo, vamos supor que depois que eu marquei o prazo, eu resolva ampliar o prazo. Se eu, assim, se eu julgar que a atividade ela carece, aconteceu alguma coisa, foi uma semana que acabou a energia, não sei o que, tudo bem. Agora, se não aconteceu nada e a pessoa entregar atrasado, aí a gente tira uma porcentagem da nota, certo? Porque é o seguinte, são os limites que a gente precisa ter, né? Muitos de vocês, e muitas, devem ser professores, e a gente sabe que nós precisamos de limites. Eu sou professora aqui junto com vocês agora, mas eu sou estudante também, e eu sei que eu preciso ter limite. Os meus professores precisam me dar limites para eu saber que eu tenho prazos, porque senão eu vou deixando, tá certo? Bom, aí é o seguinte, eu vou interromper aqui a gravação para essa primeira parte não ficar muito longa, tá certo? E depois a